Que disparou contra vítimas em shopping de El Paso, no Texas, foi preso. Polícia prende mais um suspeito do assalto milionário do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Paradeiro dos 720 quilos de ouro roubados segue desconhecido. Chefão do tráfico no Rio é preso ao tentar fugir do complexo de Bangu disfarçado de mulher. Manifestantes ignoram a advertência do governo chinês em mais um dia de protestos em Hong Kong. Ato teve confronto com a polícia. Brasileiro é preso na Espanha depois de empurrar desconhecido nos trilhos do metrô de Madrid. Fim de semana de frio em boa parte do país. Termômetros ficaram abaixo de zero em 24 cidades da região sul. Depois de acertar com o capitão da seleção, Daniel Alves, São Paulo surpreende de novo e anuncia a lateral espanhol. Boa noite. Mais um tiroteio em massa chocou os Estados Unidos neste sábado. Na cidade de El Paso, no Texas, um atirador jovem de 21 anos entrou em um shopping e saiu disparando contra os clientes que estavam dentro da loja. As autoridades locais falam em 20 mortos. Mais informações com o jornalista Mário Vitor Rodrigues, que está em Boston, nos Estados Unidos. Mais um massacre nos Estados Unidos por meio de arma de fogo. Dessa vez em El Paso, no Texas. Um jovem de 21 anos, Patrick Cruzius, invadiu um supermercado e começou a atirar a esmo. Desde o início das investigações, o número de mortos aumenta, já chega a 20. O número de feridos passa de 40, inclusive um bebê de 4 meses. Antes do ataque, Cruzius afirmou, usando suas redes sociais, que faria a ação como uma retaliação, uma resposta à invasão hispânica no Texas, para defender o seu país. Confira na reportagem. Este homem se esconde embaixo de uma mesa enquanto ao fundo é possível ouvir os tiros. Já estas imagens, feitas logo após o tiroteio, mostram o momento em que clientes de uma loja saem do local com as mãos para cima, para não serem confundidos com atiradores. Do lado de fora, no estacionamento, pessoas gritam por socorro e atendimento médico. O ataque aconteceu em um shopping center na cidade de El Paso, no oeste do Texas, perto da fronteira com o México. Os primeiros chamados à polícia relatando o tiroteio começaram pela manhã. Forças de segurança foram enviadas até o centro comercial e toda a região foi esvaziada. Os feridos foram levados para hospitais da cidade. O presidente americano Donald Trump disse que está trabalhando com as autoridades locais e as forças de segurança. Ele classificou o episódio como terrível e reconheceu que há muitos mortos, mas não divulgou números. A empresa onde aconteceu o tiroteio afirmou que está rezando pelas vítimas e acompanhando o trabalho da polícia e das equipes de resgate. De acordo com a polícia, não há outros atiradores foragidos. Somente este ano, centenas de pessoas foram mortas em quase 250 tiroteios em massa registrados nos Estados Unidos. Os dados são de uma ONG que contabiliza a violência armada no país. Do começo do ano para cá, quase 1.000 americanos foram baleados em tiroteios e pelo menos 246 pessoas morreram. Em maio deste ano, um atirador invadiu um prédio governamental na cidade de Virginia Beach. O ataque deixou 12 mortos e 4 feridos. O assassino era um funcionário público e foi morto ao trocar tiros com a polícia. Em abril, um jovem armado abriu fogo dentro de uma sinagoga em San Diego, matando uma mulher e deixando 3 feridos. O atirador de 19 anos foi preso. Uma pesquisa feita no ano passado revelou que 41% dos americanos temem tiroteios em massa. O maior ataque da história dos Estados Unidos aconteceu em outubro de 2017, durante um festival de música country em Las Vegas. Mais de 22.000 pessoas estavam na plateia. O atirador subiu até o 32º andar de um hotel cassino e abriu fogo contra o público do show, que acontecia a céu aberto.
58 vítimas morreram e mais de 400 ficaram feridas pelos disparos. O assassino, um americano de 64 anos, se matou em seguida. E qualquer nova informação sobre o massacre no Texas, você verá ainda nesta edição do Jornal da Band. Aqui no Brasil, a polícia de São Paulo prendeu hoje mais um suspeito de envolvimento no roubo de 720 quilos de ouro do aeroporto de Guarulhos. O homem foi detido em Guarujá, no litoral do estado. Segundo a polícia, ele tem passagens por roubo a banco e tráfico de drogas. Outros 3 suspeitos já tinham sido presos. A polícia diz que pelo menos 10 bandidos participaram do crime no dia 25 de julho. Armados, eles invadiram o aeroporto e roubaram quase 720 quilos de ouro, avaliados em 110 milhões de reais. Na terceira região metropolitana mais importante do país, a de Belo Horizonte, 2.000 famílias vivem em condições precárias às margens de rodovias. O problema se arrasta por décadas, mas agora pode estar perto do fim. O perigo está na porta de casa. Rodovia movimentada com veículos passando em alta velocidade. São pelo menos 1.000 imóveis irregulares apenas no trecho de 30 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e Caeté. Aqui dentro chega a tremer quando os carros passam lá fora. E um exemplo que se repete por aqui. As pessoas saem de casa e já ficam de frente para a BR, trânsito intenso e o medo constante de que algum carro possa atingir o imóvel. Esta casa foi destruída por um carro em alta velocidade. Ninguém ficou ferido, mas situações como essa aumentam o medo por aqui. Pneu de caminhão costuma soltar ali também, bater no meu muro ali. A gente nem consegue dormir direito, porque por causa de repente pode acontecer algum acidente que sempre acontece, né? Já morreu muita gente aqui nessa BR, né? Por atravessar, carro mesmo vir desgovernado, bater. Flagrantes de risco de atropelamento se repetem o dia todo. Os moradores que vivem às margens da BR precisam ir para o outro lado. É lá que tem o trabalho, a escola. Tem que atravessar sempre para... Vai para a escola, para trabalhar. Já vi criança morrer, idoso, minha tia morreu aqui. O que separa a rodovia dessa casa é essa parede de tijolo. Aqui moram 6 pessoas, 4 delas crianças. A condição aqui é muito precária e este aqui é um dos quartos da casa. Quando os carros passam aqui, fica fazendo mau barulho, eu não consigo dormir. Eu tenho medo de carro bater na minha casa e desmoronar tudo. Para a duplicação de quase 680 quilômetros das rodovias federais BR-381 e 262 entre Belo Horizonte e o Espírito Santo, será preciso a retirada de 2.000 famílias que moram irregularmente às margens das vias. A concessionária que vencer a licitação para administrar a obra e duplicar as rodovias terá que investir 600 milhões de reais em indenização e reassentamento das pessoas. Essa rodovia, ligação, ela não é só do estado, é do país como um todo. Uma nova ligação do sul do país com o nordeste. Então é um eixo de interesse, diria, de ponta a ponta do país. Há 20 anos, Dona Maria vive às margens da BR-381. Já acabei de criar meus netos aqui, meus filhos aqui. Quem não gostaria de ir para um lugar que tinha mais segurança? Um brasileiro foi preso em Madrid, na Espanha, depois de empurrar um jovem nos trilhos do metrô no momento em que o trem se aproximava. Graças ao reflexo rápido, a vítima conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Mas a cena é impressionante, veja só. A vítima, de 23 anos, aguardava a chegada do metrô na estação de Argüelles, na capital espanhola. De repente, um homem que estava parado logo atrás empurra a vítima com um chute. Veja em detalhe, em menos de 3 segundos, a vítima consegue se proteger no vão entre os trilhos e o trem. Apesar do susto, ele não ficou ferido. O agressor, identificado como Bruno, foi detido por outros passageiros até a chegada da polícia. Segundo os agentes, os 2 homens não se conheciam. Bruno é brasileiro, tem 27 anos e os investigadores acreditam que ele sofre de algum transtorno mental. No último mês, o brasileiro já tinha sido detido 3 vezes, 2 por agressão e 1 por desacato. Ele está preso por tentativa de homicídio sem direito à fiança.
O sábado foi de movimento nas lojas. O comércio espera aumento nas vendas para o Dia dos Pais na semana que vem. O consumidor é chamado no grito para lembrar da data. Pai, moça, como um presente pro paizão aqui que ele merece. Promoção é preço baixo, realmente é o menor preço aqui na loja, é masculino e feminino na loja hoje. Faltando uma semana para o Dia dos Pais, esta região de comércio popular de São Paulo vê o público aumentar atrás de um presente. Estou levando duas pro meu marido pro Dia dos Pais. Já presenteando? Já presenteando. Aí já vou aproveitar meu pai, que ainda tem a presença dele ainda, vai fazer o presente para ele. Então também vai aproveitar para comprar para o pai? Sim. E muitos ainda gastam um pouquinho mais comprando alguma coisa para si. Aproveitei para a data do Dia dos Pais e aproveitei para comprar para mim também. Os comerciantes da região estão otimistas. Apesar de ser um momento difícil, a gente acredita que vai haver um crescimento aí com relação ao ano passado de 5% a 7%. Nos shoppings, os anúncios nas vitrines fazem às vezes dos gritos na rua. Todos chamando para promoções, descontos e lembrando a data festiva. O Dia dos Pais costuma representar mais de 5% de todo o faturamento anual do comércio. A expectativa é que as vendas continuem subindo até o fim do ano. Luna tem apenas 3 anos, mas aponta na vitrine o que acha que o pai deve ganhar. Eu dou a dica e ela e a mãe dela que resolve. Vamos aproveitar que final de semana que vem vai estar muito cheio. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que o consumidor pretende gastar em média R$ 190 com o presente para o pai, R$ 41 a mais do que no mesmo período do ano passado, o que deve movimentar cerca de 20 bilhões de reais. O Dia dos Pais acaba sendo a largada para as vendas do fim de ano, um período sempre esperado pelo comércio. E aí depois tem Dia das Crianças, Black Friday em novembro e Natal, que é um movimento muito bom pra gente. Segundo semestre sempre é bem melhor pro comércio. O desemprego no Brasil provocou a retomada de uma tradicional rota de migração. Esta semana, o Jornal da Band mostrou que cerca de 200 mil brasileiros formam hoje a maior colônia não asiática no Japão. Além de trabalho, eles buscam qualidade de vida e encaram a dura rotina nas fábricas em troca de mais segurança, saúde e educação para a família. Brincadeira na rua é o retrato de quem já se sente seguro no lugar em que acabou de chegar. Eu não tenho grade, eu posso deixar a bike ali fora, eu saio, eu deixo as janelas abertas, eu deixo a porta aberta. Tudo é descoberta, até a caixa de correio embutida na porta. Olha lá seu irmão lá dentro. Eles se divertem com qualquer coisa aqui, porque é tudo diferente pra eles. Você quer brincar com nós também? Eu quero, posso brincar com vocês? Sim. Mas antes de entrar, eles me ensinam uma das regras principais na nova vida. Tem que tirar o tênis? Assim. Por quê? Porque não tem no chão de madeira, porque vai sujar. Agora as crianças querem mostrar a casa para as visitas. A cama que fica no chão, ou melhor, no tatame, os livros da escola, uniforme com capacete para proteção no trajeto e uma mochila especial para emergências. Se cair no mar, sem querer cair no mar, aí vai aboiando. A mochila vai fazer você não afundar. É. Akira e Akeu estão matriculados numa escola japonesa gratuita. Há também opções de escolas brasileiras, mas Franciele quer que eles sejam criados conforme as tradições locais. Ele tem que ler diariamente, ele anota que a mamãe tem que fazer um carimbinho, e aí o sensei, né, que é o professor, anota todo dia. Ele é professor Miyazaki. O marido da Franciele, que trabalha numa fábrica de autopeças, chegou no ano passado e se encantou com a qualidade de vida. Ela não teve dúvida, trocou o emprego na área administrativa de um restaurante em Curitiba para ser operária numa fábrica de queijos em Oizumi, no interior do Japão. O esforço, segundo ela, é pelo futuro dos filhos. Mudei pela segurança e educação. A gente colocou na balança, comparando a educação japonesa com a educação brasileira, então a gente falou, não dá.
Franciele representa uma parcela da nova onda de decassegues brasileiros que busca no Japão uma vida diferente para a família. No caso deles, o principal chamariz foi o estilo de vida japonês. Márcia trabalha em uma agência fundada há 24 anos para contratar brasileiros descendentes de japoneses para trabalhar no Japão. Depois da queda na oferta de empregos no final dos anos 2000, as vagas voltaram a surgir. Na verdade, foi uma crise mundial, né? E afetou, logicamente, os brasileiros que lá trabalhavam. 2011, 2012, já começou a melhorar. E assim, hoje, triplicou, na verdade, o número de brasileiros que estão retornando ao Japão. A média de 500 a 700 embarques mensais. De acordo com o Consulado-Geral do Japão em São Paulo, o número de vistos emitidos a brasileiros pelo Japão no ano passado foi de 14.432, 9 vezes mais do que o registrado em 2009. A família Mendes voltou para o Brasil há mais ou menos um ano para se reaproximar do filho Andrei. Mas após 6 anos do outro lado do mundo, eles tiveram um choque de realidade. Aquela pessoa que consegue dar aquele tiro certo, ela consegue ser bem respaldada no Brasil. Então o Japão é como se fosse para tentar buscar um pouco mais de estabilidade. Elisângela é costureira. Numa conta simples entre o que ganharia de salário e o que gastaria só com aluguel em São Paulo, ficou assustada. Fiquei pensando, eu falei, como que eu vou pagar R$1.000 de aluguel? Vou receber 1.450 e fora os descontos vai vir 1.300 para minha mão, vai sobrar 300 do meu salário. O marido conta que no Japão era bem diferente. A média salarial são 300 mil ienes. Então assim, tem gente que ganha mais e sempre fica nessa média. Mas a gente já fala assim numa situação de um país onde um aluguel, por exemplo, a média é 50 mil ienes. Então, assim, relativamente sentir, né? com... Sobrava 250 mil. Exatamente, exatamente. Pra morar bem. Pra morar bem. Exatamente, pra morar bem. Você vai fazer um mercado, dá pra você fazer um mercado, dá pra você pagar uma parcela de um carro. Depois da decepção com o Brasil, a família está confiante e se prepara para voltar ao Japão pela 3ª vez. Agora com o Andrei e os 3 irmãos. Então a pessoa tá ali, ela vai trabalhar muito, mas ela vai ter assim, ela vai ter a dignidade na mesa. Ela vai ter aquela rotina daquela vida assim mais estável. Estudos. Exatamente, o estudo, a educação, a saúde, não, assim, que assim a gente admira muito aqui tem no Japão. Pai, mãe e filho já estão com emprego garantido numa indústria de autopeças. A agência de empregos financia as passagens e negocia até a casa que a família vai alugar. Os gastos da viagem serão descontados nos salários durante os 6 primeiros meses de trabalho. Por que há tanto espaço para mão de obra por aqui? Um dos motivos é o envelhecimento da população. Entre 2010 e 2015, o Japão perdeu cerca de 1 milhão de habitantes. Até 2060, o número de japoneses, que hoje está em 127 milhões de habitantes, vai cair em cerca de 30%. Além dos empregos nas fábricas, há muitos imigrantes na construção civil, especialmente nas obras de estádios e ginásios para a Olimpíada de 2020 em Tóquio. Estimativas que tranquilizam quem está chegando e quem já está por aqui há 10 anos, como o Lucas. Tem gente que chega aqui e fala, vou ficar 3 anos, vou só trabalhar. Vou juntar o máximo que eu der e vou voltar pro Brasil, né? A maioria vem com esse pensamento, eu também vim. Mas os planos mudaram e Lucas passou a investir na permanência. O dinheiro guardado virou casa, carro e viagens. E o Brasil ficou só na saudade. O que é que pesa mais aqui? O que é a saudade? É a família? É a saudade da família mesmo. Se emociona, né? Porque na verdade não dá pra você ter tudo, né, na vida. Às vezes você tem que fazer as escolhas, né? Hoje eu tô com a família aqui, a minha família é 4 aqui, né? Tipo, mais próximo, né? Os 2 filhos e a esposa, só que lá ficou a mãe e os irmãos, né? Então Para diminuir essa distância, há 5 anos resolveu levar a rotina do Japão para a internet. Desde os passeios com a família até o trabalho no frigorífico. 7 anos já que eu trabalho como desossador, eu aprendi essa profissão aqui mesmo. Agora a gente vai arrancar o filé mignon do porco. Que seria aqui no Japão, se chama hirei. Você tem que
Os vídeos atraíram cerca de 200 mil seguidores de olho nas peculiaridades da cultura japonesa. No banheiro da casa, chuveiro e vaso sanitário ficam em ambientes diferentes. A geladeira parece um armário. E como as portas são baixas, o Lucas tem que ficar sempre atento. Isso sem falar no cardápio. Eu não sou chegado na comida japonesa não, cara. Não tem como. Feijãozinho não pode faltar aqui em casa, não. Tem jeito. O arroz é sem sal? O arroz é sem sal, mas se acostuma. Os brasileiros são o maior número de estrangeiros ocidentais por aqui. Até o ano passado, eram 197 mil decassegues trabalhando no Japão. Essa é a cidade de Oizumi-Machi, um dos principais destinos dos brasileiros, principalmente porque tem muitas fábricas de autopeças, produtos eletrônicos e alimentícios. A julgar pelos restaurantes, escolas e pelo comércio especializado em produtos brasileiros, até parece que não estamos no Japão. Até 2018, o Japão só permitia a entrada de Niseis e Sanseis, que são os filhos e netos de japoneses. Desde o ano passado, o governo passou a aceitar descendentes da 4ª geração. Com as novas regras, em 5 anos, o governo japonês espera emitir 345 mil novos vistos de trabalho. Marcos e o irmão foram para o Japão com uma ideia na cabeça. Lutadores de jiu-jitsu, eles esperavam aprender com os mestres. Com o dinheiro conquistado no esporte, eles montaram uma rede de academias com franquias no Brasil e no Japão. Esses dias até meu avô falou, né, que tipo, ele é japonês, os filhos, entre aspas, assim, são japoneses, porque é 2ª geração, mas só a 3ª geração que conseguiu montar a empresa no Japão. E hoje ele tem orgulho da gente porque a gente é brasileiro e tem funcionário japonês, né? Agora um alerta para os sedentários. Uma pesquisa feita por cientistas chineses concluiu que a corrida é o esporte que mais contribui para a perda de peso. Corrida, caminhada, ciclismo. Mesmo com frio e chuva, sempre é tempo de se exercitar. Ao ar livre para os mais corajosos ou na academia. Mas entre tantas opções, qual a melhor atividade física para perder peso? Em busca dessa resposta, um estudo feito por cientistas da Universidade de Taiwan comparou os dados de praticantes de diferentes modalidades. A pesquisa acompanhou cerca de 18.500 pessoas com idades entre 30 e 70 anos. Levou em conta a rotina de exercícios e as características genéticas de cada indivíduo. E concluiu que a corrida é a melhor atividade física para redução de peso, mesmo entre aqueles com predisposição à obesidade. O levantamento comparou 5 indicadores dos praticantes. O índice de massa corporal, que considera o peso e a altura, o percentual de gordura, as medidas da cintura e do quadril e a distância entre elas. Quanto menor, melhor. O estudo constatou que outras modalidades, como a caminhada e até a yoga, também contribuem para a redução de peso, embora não tenham tanto impacto como a corrida. Segundo os pesquisadores, esportes como a natação e o ciclismo não contribuíram para o emagrecimento daqueles praticantes com tendência à obesidade. Mas esse endocrinologista diz que é preciso analisar os dados com cautela. Você vai reportar que você pedalou, mas você pedalou numa intensidade muito baixa. E até isso é colocado no estudo. A intensidade da atividade física faz diferença. Você pedalar numa intensidade elevada, num tempo maior, vai te trazer benefício e resultado? Com certeza, assim como possivelmente as outras atividades, desde que praticadas em intensidade vigorosa, também teriam um resultado interessante. Estudos indicam que fatores genéticos influenciam 70% do nosso peso. Os outros 30% são definidos pela rotina, como alimentação e exercício. Se a gente controlar o ambiente, tendo uma alimentação adequada e praticando muita atividade física, a gente consegue sim arrefecer esse peso da genética. Ascencio sempre lutou contra a balança, mesmo sendo atleta de jiu-jitsu. Há 3 meses passou a incluir os treinos de corrida na rotina com a supervisão de um profissional de educação física. Resultado, perdeu 6 quilos e ganhou condicionamento na luta. Antes de chegar a uma posição, já ficava sufocado e batia sem ter nenhum golpe. Agora não, já consigo controlar a respiração, manter a calma, ver o que vai fazer. Ajuda muito. O número
número de distratos, que é quando a pessoa desiste da compra de imóveis na planta, caiu mais de 30% neste ano de 2019. Novas regras que incidem sobre a relação contratual ajudaram a derrubar o índice. O prédio na Zona Sul de São Paulo foi lançado em maio. 174 apartamentos. É um dos 4 lançamentos da construtora no primeiro semestre do ano. Cada um deles muito bem pensado. Localização escolhida a dedo. Tudo para garantir boas vendas. Nós temos hospitais, temos transporte público muito perto, metrô muito perto. Então, ele só tende a valorizar. Distrato. Essa palavra virou o pesadelo das construtoras nos últimos anos. É quando o comprador fecha negócio na planta, mas desiste. Em 2016, chegou a representar cerca de 40% do total de imóveis vendidos no país. Hoje, são cerca de 17%. Entre janeiro e maio deste ano, o número de distratos caiu quase 34%. Uma combinação de fatores contribuiu para esse resultado. As construtoras ficaram mais seletivas nos lançamentos para evitar os encalhes. O consumidor, com a crise, passou a pensar mais, a fazer mais contas antes de fechar negócio. E, por fim, a lei do distrato, que entrou em vigor em dezembro do ano passado. Ela determina que para os imóveis construídos pelo chamado regime de afetação, que tem CNPJ e contabilidade separados da incorporadora, a multa vai ser de até 50% do valor já pago. Porém, o consumidor só vai receber o dinheiro 30 dias depois do habite-se, quando há autorização para a entrada dos novos donos. A maior parte dos contratos hoje segue esse modelo, que assegura a continuidade das obras, mesmo se a construtora falir. Nos demais casos, a multa é de até 25% sobre o que já foi pago. E a restituição é feita em até 180 dias após a assinatura do distrato. Para este advogado, as mudanças pedem que o consumidor fique mais atento. Para que a pessoa tenha ciência do tipo de contrato que ela está assinando ali. O percentual de multa realmente é bem elevado, mas existe uma justificativa por trás. Então, na verdade, tem que ver se o perfil da pessoa se encaixa com o tipo de aquisição que ela está pretendendo ali assinar. Foi assim com a Mariana e o Jefferson. Nós pensamos bem mesmo. É muito sacrifício, deixar de consumir algumas coisas, pôr na ponta do lápis, exatamente. Eles compraram um apartamento em 2017. A mudança foi hoje. É muita emoção, assim, também, porque acabei de sair da casa da minha mãe, então a gente vai passar por essa experiência de ter a nossa casa, de ter o nosso espaço, e é uma felicidade muito grande. Uma quadrilha com mais de 20 homens armados assaltou 2 agências bancárias durante a última madrugada no Pará. A ação dos bandidos aconteceu por volta de 3 horas da madrugada. Encapuzados, os assaltantes chegaram em 2 caminhonetes e arrombaram as agências bancárias. Antes de fugir com os caixas eletrônicos, fizeram 8 pessoas reféns e trocaram tiros com a polícia. As vítimas foram liberadas e a quadrilha conseguiu escapar. E a seguir, preso tenta escapar da cadeia disfarçado de mulher e se dá mal no Rio de Janeiro. E o fim de semana de frio, os termômetros ficaram abaixo de 0 em cidades da região sul. Daqui a pouco, no Jornal da Band. A onda de frio chegou para valer no início deste mês de agosto. Os termômetros ficaram abaixo de 0 em 24 cidades do sul do país. Urupema, na Serra Catarinense, registrou a temperatura mais baixa do Brasil. 4 graus negativos. Termômetros com temperaturas negativas. Mesmo na madrugada congelante, o turista não perde a oportunidade de fazer o registro. Vocês conseguiram sorrir mesmo no frio, é isso mesmo? A gente tentou. Vocês congelaram pra foto. Isso. E aí, como é que tá essa noite? Muito frio, muito frio. Não nevou na Serra Catarinense, mas o gelo garantiu a alegria dos turistas. Eu queria entender tanta empolgação, porque eu tô morrendo de frio aqui. Tá gostoso? Ai, uma delícia. Muito bom. Momento único, tem que aproveitar, né, cara? Tem que aproveitar. Esta família é de Teresina. Deixaram o calor do Nordeste para congelar no Sul. Vocês vieram atrás de quê aqui? Só do frio mesmo, só pra ver o frio. Então por que você não tá feliz, tô morrendo, eu tô com minha boca quase roxa já.
Ok, eu vou levar pra casa, vai ficar lá em casa agora. Eu acho que você guarda na mala. Vai ficar lá em casa. Entendeu? Vai ficar bonitinho. Ao amanhecer, a visão era exuberante. O verde que cobre o morro deu lugar ao branco. Este fenômeno raro é chamado de cincelo. Ocorre quando o nevoeiro congela ao entrar em contato com superfícies, como árvores. Os carros de quem passou a noite por aqui também ganharam uma camada de gelo. Nas encostas, a água cristalizou, formando pequenas estalactites. Com tanta beleza ao redor, os turistas toparam até abandonar as luvas para conseguir tirar fotos com o celular. Você não tá sentindo falta de uma luva, não? Não, acho que eu tô sentindo falta de uma mão, porque eu nem sinto mais a minha. Aqui em Urupema fez 4 graus abaixo de zero. Por pouco, apenas 3 décimos não bateu o recorde do ano, que ocorreu na onda de frio de julho. Em todo o Brasil, 24 cidades registraram temperaturas negativas, todas na região sul. Este casal carioca veio de carro até Santa Catarina para curtir o frio. Já tá conseguindo acostumar com esse frio? Ah, acostuma, né? Mas até pro carioca? Até para carioca. Logo no início foi difícil, mas agora é tranquilo. Nós somos caçadores de frio. Tenho trauma de calor. Mas não foi preciso madrugar para ver o gelo de perto. Mesmo em um dia ensolarado como hoje, parte da vegetação permanece congelada. É que nós estamos no alto de uma montanha, onde tem muita umidade e as temperaturas são ainda mais baixas. Bom para o turista que não gosta de acordar cedo, porque o gelo ainda vai demorar para se desfazer. Este grupo chegou por volta do meio-dia. Mas aí o que aconteceu de manhã? Tocou o despertador e aí seguiram dormindo? Seguimos dormindo e voltamos para debaixo da coberta. Não deu pra... Esperar esquentar um pouco. Com certeza. Mas você viu que o gelo continua? Sim. Ai, graças a Deus, porque daí dá pra gente pegar, né? Aproveitar um pouquinho. O frio pegou a população de surpresa após uma semana quente no Sudeste. Em São Paulo, a tarde deste sábado foi a mais fria do ano. Desde a madrugada, as temperaturas estão baixas. Na zona sul da cidade, 8 graus. A virada no clima chamou a atenção, tanto na capital paulista quanto no Rio, até porque foram 2 semanas de tempo seco e calor no Sudeste. Ontem à noite, os moradores de rua de São Paulo que não foram para abrigos se encolheram para se esquentar. Hoje no Rio, chuva e vento forte. A Marinha alertou para o perigo de ressaca. Com o mar agitado, as ondas podem chegar a 3 metros de altura. A Prefeitura de São Paulo transformou 4 centros esportivos em abrigos temporários para receber os moradores de rua. Só na última madrugada, 500 pessoas foram acolhidas. O repórter Gustavo Carvalho tem as informações. Gustavo. Exatamente, Schneider. Boa noite a você, boa noite a todos. Nesse momento, 12 graus aqui no Marco Zero da capital paulista. E é justamente em função da queda nas temperaturas que agentes da Secretaria de Serviço Social intensificaram o trabalho de recolhimento de moradores de rua. Na última madrugada foram 427 moradores para abrigos da cidade. Inclusive, 4 centros esportivos se tornaram espaço para recebimento dessas pessoas. Como na próxima madrugada as temperaturas devem continuar em queda, esse trabalho deve se intensificar ainda mais e cerca de outras 400 pessoas devem também ser recolhidas. Vale ressaltar que desde o início do ano, 4 pessoas morreram aqui em São Paulo e outras 9 no estado em função das baixas temperaturas. Fim de semana gelado em grande parte do país, sob a influência da massa de ar polar que veio com força, primeiro no sul, agora já no sudeste e no centro-oeste, deixando as temperaturas baixas, inclusive com a mínima mais baixa do ano em vários pontos da região. Ainda sob a influência da frente fria que agora avança pelo sudeste, o tempo segue instável desde o Pantanal até o Espírito Santo, mas a chuva mais intensa deve cair na área escura, entre o Rio de Janeiro, faixa leste de São Paulo e também o sul e a zona da Mata de Minas Gerais. Ao amanhecer, há previsão de geada em grande parte do sul do país, com temperatura inclusive nos trechos de serra abaixo de zero. Nesta outra área clara, que vai do sertão nordestino até o estado do Acre, temos a massa de ar seco, mas principalmente nessa região central as temperaturas seguem altas. E do litoral da Bahia até Roraima, o sol aparece, mas chove de forma isolada e passageira. A temperatura pode chegar até 38 graus em Palmas, calorão, mas no centro-sul, o oposto, muito frio, com mínima de 4 e máxima de 12 graus em Curitiba, mínima de 6 em Porto Alegre, Vitória com mínima de 17 e máxima de 24 e na capital paulista um domingo fechado, gelado, com mínima de 10 e máxima de 13 e a partir de segunda-feira o sol aparece. E aí a temperatura entra em gradativa elevação.
3 banhistas morreram depois que uma encosta desabou em uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos. As rochas caíram sobre o grupo que estava perto de uma escada que leva a uma das praias de San Diego. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Engenheiros da prefeitura fizeram a avaliação dos danos e informaram que há a possibilidade de um novo desmoronamento. O acesso à praia foi fechado. A Prefeitura do Rio conseguiu derrubar a decisão liminar que barrava a assinatura do contrato para a construção do autódromo de Deodoro. A liminar apontava a falta de estudos de impacto ambiental para a obtenção de licenças. Mas a Prefeitura reverteu a decisão ao argumentar que há um prazo de até 24 meses entre a assinatura do contrato e o início das obras para que o consórcio apresente a documentação. Há um outro processo do Ministério Público que investiga se houve direcionamento no processo de licitação. Metade dos alimentos industrializados para bebês de até 6 meses contém excesso de açúcar. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que reforça: o único alimento recomendado nessa fase é o leite materno. Você comeu tudo? Sim. E por que precisa comer tudo? Pra ficar fortinho. Nessa escola e berçário não entram comidas industrializadas. E o único açúcar oferecido às crianças é o das frutas puras. Que a criança ela não tem o paladar formado até os 2 anos, em média. Então tudo que você colocar nesse meio tempo que tiver muito açúcar, você vai viciar o paladar daquela criança. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde concluiu que alimentos industrializados para bebês de até 6 meses contêm excesso de açúcar. O estudo também indicou que boa parte dos rótulos não alerta os clientes de que esses produtos não são adequados para crianças dessa idade. Em quase metade das 8.000 amostras analisadas na Áustria, Hungria, Bulgária e Israel, foram encontradas doses excessivas de açúcar, suco concentrado ou adoçante, o que é contraindicado nos primeiros anos de vida. Uma alimentação mal balanceada, com alimentos extremamente processados, que geram de 30% a 40% mais caloria que as crianças precisam comer, vão gerar obesidade, excesso de colesterol, triglicéridos elevados. Tudo isso faz muito mal para a criança. Então, o alerta é para que a gente evite alimentos processados e dê uma preferência para alimentação mais natural. A OMS reforça que os primeiros alimentos devem ser introduzidos somente após os 6 meses de idade. Até então, o único papá deveria ser o leite materno ou, em casos específicos, a fórmula. Por isso, nenhum produto pode ser comercializado com rótulos que vendam a ideia de que são adequados para bebês com menos de 6 meses. Desde que começou a comer há 6 meses, o Gael sempre foi bom de garfo, mas a alimentação dele passa longe de produtos processados. A gente sabe que um brigadeiro é muito mais gostoso que uma abobrinha. Daqui a pouco ele vai conhecer doce, refrigerante, vai estar na escola, vai ter uma festinha, vai comer um brigadeiro. E assim, e é claro que depois eu vou deixar, não vou ser aquelas mães loucas, surtadas, que não, a criança não pode. Pode, eu acho que a criança tem que experimentar de tudo. Eu acho que não pode ter o abuso da alimentação errada. A seguir, mais informações do atentado que deixou ao menos 20 mortos no Texas. Manifestantes ignoram a advertência do governo chinês em mais um dia de protestos violentos em Hong Kong. Daqui a pouco, no Jornal da Band. A Câmara dos Deputados começa a votar a partir de terça-feira, em segundo turno, a reforma da Previdência. A ordem no Congresso é acelerar os trabalhos para que o texto seja enviado para o Senado. O recesso parlamentar terminou na última quinta-feira, mas na Câmara os trabalhos começam para valer na próxima terça. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, pretende retomar a discussão da reforma da Previdência. O texto já foi aprovado em primeiro turno com vitória do governo, 379 votos a favor e 131 contra. Um resultado expressivo para uma das mudanças legislativas mais discutidas desde a redemocratização. A reforma só avançou agora, depois de 4 presidentes tentarem fazer mudanças de peso nas regras da aposentadoria, sem o mesmo sucesso. A aprovação, no segundo turno, é dada como certa. Resta saber se pela mesma margem de votos. O líder do Podemos, deputado José Nelto, aposta em uma nova vitória, sem sustos. Eu acredito e tenho aqui a confiança que o parlamentar que votou favorável à
reforma no primeiro turno, votou com muita consciência e vai repetir o seu voto. Por isso, esperamos aprovar a reforma da Previdência no segundo turno até na quinta-feira. A oposição promete obstruir. Mudanças na pensão para viúvas estão entre os pontos que devem ser discutidos em plenário. No segundo turno, queremos garantir o piso mínimo de um salário mínimo para viúvas e também mudar as regras para a contagem de tempo dos trabalhadores intermitentes. O rito na sessão vai ser o mesmo. Começa com a discussão com pelo menos 2 deputados a favor e 2 contra. São necessários, no mínimo, 308 votos para aprovar a reforma no segundo turno. Depois disso, os parlamentares passam a votar os destaques. Eles não trazem novas emendas. Servem apenas para retirar do texto um artigo para votação em separado. Entre os principais pontos já aprovados estão a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e 62 de mulheres. Além disso, é o fim de sistemas de previdência separados. Servidores que entraram no serviço público passarão a receber o teto do INSS, hoje R$ 5.800. Policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários poderão receber o benefício aos 53 anos no caso de homens e 52 mulheres. Professores poderão se aposentar um pouco antes do previsto. A idade mínima, que era de 58 anos para eles e 55 para elas, baixou para 55 e 52 anos, respectivamente. Outro destaque aprovado garante que mulheres se aposentem com 60% do benefício aos 62 anos, após o mínimo de 15 anos de contribuição. Após passar pelo segundo turno na Câmara, o projeto segue para a votação dos senadores. Incluir estados e municípios na reforma da Previdência é o novo desafio do Planalto. Governistas já se mobilizam para conquistar apoio. A mudança poderia ser votada separadamente para que o texto não fosse alterado, obrigando a volta do projeto para a Câmara. A líder do governo no Congresso acredita no poder de convencimento dos parlamentares da base no Senado. A expectativa é que o Senado consiga vencer essa batalha, né? Vai ter que pegar esse touro à unha. Não é fácil, justamente pelo desgaste que foi causado pelos governadores do Nordeste em cima da reforma da Previdência. Agora a gente vai ter que começar um trabalho de convencimento para ver se esses governadores, de fato, mudam o discurso e mantêm um discurso pró-reforma. A expectativa do governo é aprovar o texto da reforma da Previdência no Senado até a segunda quinzena de setembro. Mais de 900 bilhões de reais devem ser poupados nos próximos 10 anos, depois que as mudanças forem aprovadas. Com esse assunto liquidado, o governo deve avançar nas privatizações e na redução do Estado. E a reforma tributária também já começa a tramitar. E o Canal Livre deste domingo debate exatamente a reforma tributária com o economista Bernard Api. O programa vai ao ar amanhã, logo após o MasterChef. Pela segunda vez, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o inquérito instaurado pelo presidente do Supremo para investigar fake news contra ministros da Corte. A PGR defendeu a ação apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que pede suspensão do inquérito aberto em março. A decisão de investigar notícias difamatórias contra os ministros partiu do presidente Dias Toffoli, o que a associação considerou abuso de poder, já que o pedido para abertura de inquérito deve partir do Ministério Público. Para a procuradora, quando o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. E mesmo que os ministros tenham sido vítimas de calúnia, o STF deve respeitar este rito. O preço da carne bovina na Argentina subiu 67% em um ano e agora ameaça o tradicional churrasco do país. O reajuste dos preços e a desvalorização do peso frente ao dólar impactaram diretamente a população. O consumo interno de carne caiu 9% em 12 meses. Esse é o item alimentício que mais encareceu nos supermercados, segundo uma pesquisa do Instituto de Estatística e Censos da Argentina. No mesmo período, os salários tiveram um aumento de 38%. E há algum tempo o Brasil tomou da Argentina o lugar de país do churrasco. Em São Paulo, um evento reuniu churrasqueiros do mundo todo. Teve até especialidade japonesa. Será que o público aprovou?
fogo vindo do carvão e da lenha. E aí, resista a esse momento, resista a essa gostosura. Churrasco é o quê? Churrasco é prazer, churrasco é amizade, é encontro. Churrasco é tudo de bom. Churrasco é tudo de bom. Olha, o churrasco é um negócio que une todo mundo, que faz a gente parar, comer. Me diz um negócio, o churrasco une, não une? Nossa senhora, bastante. Todo mundo fica parado, comendo, bebendo? Comendo e bebendo. Papeando. Reunião de amigos, coisa boa, animação e comida muito boa. Concorda com ela? Completamente. Churrasco une a família, também dá briga. Não, dá briga e une a família. Imagine o churrasco de 5 continentes, então. Aí tem fila de horas para saber como é que se faz, como é que é o corte, qual é a melhor faca, qual a última churrasqueira. E aqui nós temos um prato para colocar o carvão. Tá? Então a pessoa coloca esse prato aqui na churrasqueira, vai colocar 1,5 kg de carvão, vai fazer o acendimento, coloca a grelha aqui do seu encaixe e aí já pode deixar o carvão acender e vai fazer o seu churrasco naturalmente. E aqui tem nigiri. Primeiro maçaricá, né? E tá temperado com shoyu, wasabi e um pouco de limão. Ficou bom? Isso é uma iguaria melhor do mundo. Carne do Japão no Brasil. Wagyu, quer dizer boi japonês. Preste atenção na explicação, me ajuda aí. Na verdade, nós trouxemos essa carne do Japão, fomos a primeira empresa a trazer carne do Japão para o Brasil, porque no Japão essa carne aqui ela tem uma habilidade muito específica. O boi japonês, a maneira como ele é criado, ele consegue colocar muito mais marmoreio na carne, que são esses pontinhos brancos de gordura, que a gente chama de gordura intramuscular. Por isso a fila é grande, muito grande, grande demais. Tem que ter selfie, tem que registrar, né? Claro. Você esperava essa carne japonesa? A gente veio já sabendo que tinha, então a primeira coisa que a gente procurou foi ela. A expectativa tá grande, é a maior fila que tem aqui no evento e tá arrebentando. Vamos provar agora. De 1 a 10? 10. O problema é que eu não posso repetir, que eu só tenho direito a 1. E você? Também. Podia ter comprado 2 ingressos. É diferente, é muito macio, derrete na boca. Arigatô. Do Japão, vamos para Minas Gerais. É churrasco mineirinho. E churrasco de mineiro não pode faltar um arroz com suã. A suã é a espinha dorsal do porco que vem com pedaços da copa lombo, do lombo e da costela, tudo agarrado no osso. E carne do peito do boi. 12 horas para ficar boa. É uma carne, até pouco tempo, considerada carne de segunda, e que a gente está servindo hoje em 3 processos. Um processo de cura, com cozimento na água, um processo de defumação, com tempero americano, com dry rub, e um processo de cura aliado à defumação, que é o pastrame. O resultado é uma carne super macia, que desfia na mão, quando a gente consegue quebrar todas as ligações de colágeno e derreter a gordura. Churrasco para mim é confraternização, é reunir amigos, família, essa alegria. Hoje você vê que 3.000 pessoas em volta do fogo, celebrando, felizes, comendo, bebendo. E olha só quem a gente encontrou aqui, o Lorenzo, que em 2015 foi o Masterchef Júnior do Masterchef Brasil. Lorenzo. Então, a gente está fazendo um hambúrguer 100% vegano. 100% vegano? 100%. E ele é feito de ervilha, grão de bico e soja, mas não tem gosto de nada disso, tem gosto de carne. É uma coisa muito nova e é uma coisa revolucionária que as pessoas estão experimentando. Quando você fala que é vegano, as pessoas ficam meio com o pé atrás, mas aí elas experimentam e falam, nossa, que bom que eu experimentei, porque realmente é muito diferente. Com carne dá para fazer de tudo, misturar tudo, inventar tudo. Churrasco, para mim, é o ritual mais antigo do ser humano e que representa o ser humano. É o ser humano domínio sobre o fogo, sobre o reino animal, sobre o vegetal, sobre o mineral, o domínio do instrumento, né? E é uma celebração disso mesmo, né? Aproxima as pessoas umas das outras, né? Eu acho que o churrasco é isso. A seguir, preso tenta escapar disfarçado de mulher da cadeia e se dá mal no Rio de Janeiro. Depois de Daniel Alves, São Paulo surpreende e anuncia mais um reforço de peso para o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, no Jornal da Band.
Voltamos a falar agora sobre o tiroteio que deixou mortos e feridos em um shopping em El Paso, no estado americano do Texas. O atirador foi identificado como Patrick Crucius, um jovem de 21 anos, natural de Dallas. Ele foi preso e a arma apreendida. A polícia encontrou na internet um manifesto racista deixado por Patrick, em que ele afirmava que iria matar imigrantes. Testemunhas contam que uma criança correu para avisar sobre o atirador momentos antes dele entrar no local, mas ninguém acreditou. Um centro de apoio para informar parentes das vítimas foi organizado em uma escola próxima ao local do tiroteio. Equipes médicas alertam para a necessidade urgente de doações de sangue que estão sendo feitas em hospitais, 2 da região, que receberam vítimas do tiroteio. Autoridades locais falam em cerca de 20 mortos e 40 feridos. O governo do Pará informou hoje que quase a metade dos mortos no massacre de Altamira era de presos provisórios. Fuga do CRA, você está aqui hoje, fuga do CRA. 26 dos 62 mortos ainda aguardavam julgamento, quase 42% das vítimas. Um número parecido com o da realidade brasileira. Quase 36% do total de presos do país ainda não foram julgados. As vítimas em Altamira tinham entre 18 e 52 anos. A maioria respondia por tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa. A rebelião na segunda-feira foi provocada por uma disputa entre facções rivais. 58 presos morreram, 16 deles decapitados. 2 dias depois, mais 4 presos morreram estrangulados dentro de um caminhão-cela durante a transferência deles de Altamira para a capital Belém. Agora você vai ver uma história impressionante, um disfarce de cinema, mas que não passou pelos agentes de segurança penitenciária do Rio. Um traficante tentou fugir do presídio de segurança máxima de Bangu, no Rio, vestido de mulher. Clauvino da Silva, conhecido como Baixinho, se disfarçou com uma máscara de plástico e roupas levadas por uma filha e tentou sair pela porta da frente do presídio de Bangu 3. Os inspetores penitenciários perceberam a atitude suspeita e interromperam o plano de fuga. O traficante, que já havia fugido da prisão em 2013, foi transferido para outra penitenciária e sofrerá sanções disciplinares. A filha dele e outros 7 visitantes foram levados para a delegacia sob suspeita de facilitação de fuga. O Paris Saint-Germain levantou a primeira taça da temporada francesa de futebol e sem Neymar em campo. PSG e Rennes se enfrentaram na final da Supercopa da França em Shenzhen, na China. Unot marcou o primeiro do Rennes. Mbappé recebeu sem goleiro e empatou. Na cobrança de falta, Di Maria virou o jogo. Com a presença de Neymar no palco, o PSG comemorou o título. O brasileiro estava suspenso pelo soco que deu em um torcedor no fim da temporada passada. Na Supercopa da Alemanha, Paco Alcácer abriu o placar para o Borussia Dortmund em cima do Bayern de Munique. Depois do contra-ataque, Sancho ampliou. 2-0 Borussia, que comemorou a Supercopa pela 6ª vez. E 2 dias depois de contratar Daniel Alves, o São Paulo anunciou a chegada do lateral direito espanhol Juanfran, campeão da Eurocopa em 2012. O jogador de 34 anos estava livre no mercado depois de rescindir o vínculo com o Atlético de Madrid, clube que defendeu nas últimas 9 temporadas. Juanfran vai assinar com o São Paulo até o fim de 2020 e deve chegar ao Brasil nos próximos dias para se juntar ao elenco. Com a chegada do lateral direito, o técnico Cuca ganha a opção de escalar Daniel Alves no meio-campo. O brasileiro foi anunciado como reforço do tricolor paulista na quinta-feira e será apresentado na próxima terça-feira à noite no Morumbi. A seguir, manifestantes ignoram a advertência do governo chinês em mais um dia de protestos violentos em Hong Kong. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Jornal da Band. Oferecimento XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. E Ultrafarma.com.
a maior farmácia online do Brasil. Quase 700 manifestantes foram detidos em Moscou em protestos que pediam eleições livres na Rússia. Esta foi a terceira semana em que moscovitas foram às ruas para criticar a falta de liberdade no sistema eleitoral. A repressão policial foi violenta. Os opositores protestam contra a corrupção no parlamento e cobram a participação de candidatos independentes nas eleições regionais de setembro. Manifestantes em Hong Kong desafiaram as advertências do governo chinês e foram às ruas protestar pelo 9º fim de semana consecutivo. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os protestos começaram há 2 meses, quando o governo tentou aprovar uma lei que pretendia simplificar extradições de criminosos de Hong Kong para outros países, incluindo a China. Mesmo com a proposta suspensa, milhares de manifestantes seguem nas ruas pedindo mais liberdades individuais e a renúncia da líder local. O Brasil garantiu hoje a vaga do vôlei feminino na Olimpíada de Tóquio. O time do técnico José Roberto Guimarães venceu a República Dominicana no pré-olímpico disputado em Uberlândia, Minas Gerais, 3-2. Foi a terceira vitória em 3 jogos na competição, que ainda contava com Camarões e Azerbaijão. O Brasil tenta o tricampeonato olímpico em 2020 no Japão. O Jornal da Band termina aqui. Fique agora com a novela Ouro Verde. Ótima noite para você. Boa noite, ótimo domingo.